Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Hoje nós começamos o tempo do Advento, esse tempo que é um tempo onde nós vamos nos preparando para a vinda do Senhor. Essa vinda que se dá primeiramente na sua pequenez, na sua humildade. E o Evangelho de hoje traz uma mensagem de uma segunda vinda, onde Jesus vem em sua glória. Por isso que essas duas realidades elas estão sempre muito unidas, porque essa mensagem de Jesus que fala da sua segunda vinda é a mesma que reflete a sua primeira vinda, porque tanto na primeira e na segunda vinda não houve um tempo marcado, não houve um momento previsto, mas Deus, no decorrer da história, ele foi enviando sinais. Esses sinais que chamamos sinais dos tempos, que são sinais da presença do Senhor e sinais da vinda do Senhor. Por isso que muitos na época de Jesus não conseguiram acolher a sua palavra, acolher a sua pessoa, porque não sabiam mais perceber os sinais dos tempos, não conseguiam perceber em Jesus Cristo aquele que foi anunciado pelos profetas. Por isso que nesse tempo onde nós estamos como que sendo conduzidos para o Natal do Senhor, para a celebração do nascimento de Jesus Cristo, nós estamos como sendo conduzidos numa preparação, uma preparação que é importante, porque somente com uma verdadeira preparação interior que nós seremos capazes de experimentar esse grande mistério de Deus em seu Natal. Por isso que no final do Evangelho de hoje, Jesus vai contar uma pequena parábola, dizendo: Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Isso significa que não podemos se preparar só para esse momento, estar ali às vésperas desse momento da vinda do Senhor. Precisamos ter uma vida de vigilância, uma vida de preparação, porque essa vida de preparação vai nos conduzindo a verdadeiramente ser capazes de reconhecer a divindade de Cristo na manifestação da sua humanidade. Assim nós vemos como que essa festa do Natal, essa solenidade do Natal, nos leva a uma purificação da nossa consciência, porque somente através da virtude da humildade nós seremos capazes de acolher Deus que se faz homem, se faz uma criança, se faz bem humilde, pobre, numa manjedoura, que vem para se dar a cada um de nós. Por isso que hoje, iniciando esse tempo do Advento, precisamos
de 3 preparações essenciais para a nossa vida. A primeira é a meditação da palavra, porque somente através da meditação da palavra conheceremos o que os profetas anunciaram na antiguidade. Somente através da meditação da palavra conheceremos as profecias, a promessa de Deus para o seu povo e conseguiremos reconhecer Jesus Cristo prefigurado na antiguidade, para que possamos reconhecê-lo realizado ali, naquele momento da celebração. Precisamos também nos preparar de uma segunda forma. Esta segunda forma também é importante e essencial, que é a busca de uma vida simples, de uma vida pobre, de uma vida humilde, porque essa vida de simplicidade, de humildade, de desapego vai cada vez nos tornando mais dóceis a essa presença divina em nós. Por isso que Jesus ele vai como que sempre nos indicando esse caminho do desapego, porque somente através do desapego das coisas materiais, dos prazeres dessa terra, que nós conseguiremos sentir, experimentar os sabores celestes. A terceira forma, que também é muito importante, que dá como que uma junção entre essas duas primeiras, que é a vida de oração. Essa vida de oração que tem 2 coisas que são necessárias para que ela aconteça. A primeira é o silêncio. Nesse tempo de advento, é necessário aprender a silenciar um pouco mais. E depois é o diálogo, porque quem silencia aprende a escutar. E quem aprende a escutar sempre terá um assunto para dialogar com aquele que fala, que é o próprio Deus. Essa é a vida de oração que nós precisamos ter, porque a vida de oração, de diálogo com Deus, de escuta de Deus, nos proporciona perceber na nossa vida aquilo que está atrapalhando a nossa vida a ir de encontro a esse Cristo. Nos possibilita combater as distrações que atrapalham a nossa meditação da palavra. Por isso que o silêncio é essencial, porque só através do silêncio nós teremos uma verdadeira vida de oração, uma vida contemplativa. Por isso que esse tempo do Advento é um tempo de preparação, um tempo onde nós somos conduzidos pelo próprio Deus, pela liturgia, a essa contemplação da manifestação de Deus na sua humanidade em meio a nós. Assim, possamos ser, dia após dia, cada vez mais discípulos e missionários de Cristo, tendo a capacidade verdadeira de percebê-lo em nosso meio, das formas mais simples e humildes que ele vem até nós se manifestar. Estejamos preparados para acolher o Senhor que vem, estejamos preparados para que possamos perceber aquele que vem nascer em meio a nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.